Olá, gente, tudo bem? Bom, hoje eu tenho o prazer, né, e a honra de trazer uma oftalma que eu admiro muito, 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 que é a Bruna, né? A Bruna se formou na USP, está no doutorado na USP também, e vai compartilhar um pouquinho dos conhecimentos sobre esse impacto da gente cuidar da visão, que provavelmente, né, Bruna, eu acho que vai ter uma repercussão no aprendizado das crianças. Então, a gente vai conversar um pouquinho quando, como alertar, quais os sinais de alerta, que às vezes a gente não percebe essa questão da visão e acaba levando para outros problemas, e vai ver a visão, e a gente resolve muita coisa, né? Inclusive, é uma preocupação que a gente demora a ter com as crianças, né? E aí, tá enxergando tudo bem? Quando precisa? Bom, Bruna, prazer, né? Vou começar perguntando quando avaliar, quando é importante avaliar, como é esse processo de avaliação na infância. A primeira avaliação, que é muito importante, é no nascimento, né? Quando o nenenzinho nasce, o próprio pediatra pode fazer o exame ou o oftalmologista, que ele vai ver se o olhinho tá, os meios do olho estão transparentes, porque, por exemplo, se nasce com uma catarata, não vai estar enxergando e a gente não fica mais transparente esse meio. Esse primeiro exame é fundamental, porque se tiver uma opacidade, como por exemplo uma catarata, a criança não desenvolve a visão desse olho. Então ela fica cega desse olhinho e não consegue reverter isso. Então é o primeiro exame extremamente fundamental. Depois, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, de oftalmológica, né, recomenda até os 2 anos de idade ir no oftalmo a cada 6 meses e depois anualmente para o resto da vida. Tem um pouquinho de diferença, às vezes, em outras sociedades do mundo, só que o prazo máximo depois dos 2 anos de idade, depois de 2 anos de idade, é a cada 2 anos. Então, de 1 a 2 anos, tem que passar no oftalmo para dar uma olhadinha para ver se está tudo bem. Sim. E acaba que é o que a gente esquece, né? A gente vai no pediatra, o pediatra fala, é importante, mas tá tudo bem, tá indo no pediatra, tá bem. Muita gente vai bem mais velho no oftalmologista, né? Só que o problema é que a nossa visão ela desenvolve até os 7 anos de idade. Então, se você tem algum problema, vamos supor, você tem o grau muito diferente de um olho e de outro, ou algum grau muito forte. O que acontece? O cérebro, estrabismo também, o cérebro ele sempre interpreta a visão do olho melhor. Então, vamos supor que você tem uma diferença de grau muito grande ou um estrabismo, um olhinho torto. O cérebro vai interpretar a visão do olho bom e deixar meio de lado a visão do olho ruim. Então, esse olho não vai desenvolver a visão. E se passa de 7 anos de idade, a visão dificilmente reverte, porque é o prazo de desenvolvimento que a gente tem. Então, é muito importante na infância ver se tem grau forte, principalmente hipermetropia, que não vê de perto, né? Se tem diferença de grau entre os dois olhos, se tem um desvio, né, o estrabismo, que é muito importante tratar, principalmente até os 7 anos de idade. Olha, que alerta isso, nem sabia que tem esse período de desenvolvimento, tá vendo? E aí, quando são esses sinais? Quais os sinais de alerta que a gente tem que ter? Tem algumas coisas que são importantes a gente notar. Por exemplo, quando nasce, tem algumas doenças que são que pode acontecer ao nascimento, bem perto do nascimento. E as duas principais doenças são a catarata, né, e o glaucoma, que são doenças que causam cegueira e precisam ser tratadas. Então, a catarata, você vai perceber, quando você tira uma foto e às vezes sai na pupila, sabe, a bolinha do olho, a menina do olho, né, que tem muita gente que chama, sai ou pretinho ou sai às vezes um reflexo, fica vermelhinho, né, até quando a gente tem que tirar o vermelho do olho na foto. Você vai ver que tem diferença, de um olho pode estar mais branquinho, mas o brilho dos dois olhos fica diferente. Isso é um sinal de alerta que precisa ir no oftalmologista, que pode ser uma catarata. Tem também câncer dentro do olho, né, que também pode causar essa diferença de reflexo nas fotos. Se a criança tiver com muita fotofobia, assim, né, com pavor da luz, né, com irritação com a luz,
lacrimejando e piscando muito, assim, pode ser um sinal, por exemplo, de glaucoma. Então, assim, tudo que você notar, principalmente antes da criança começar a falar, né? Que ela sente incômodo, que alguma diferença, por exemplo, um olhinho desviado, ou diferença nas fotos, isso tudo são sinais de alerta. Agora, na fase escolar, o que a gente precisa prestar atenção é, primeiro, se está tendo um bom desenvolvimento na escola, né? Porque às vezes a criança começa a ter um desenvolvimento muito ruim, mas é porque ela não está enxergando. Se ela aproxima muito para enxergar material, livro. Sai da cadeira, né? Tem uns que até saem da cadeira para enxergar. Para enxergar. Você vê se está, às vezes, tropeçando nas coisas, às vezes forçando muito o olhinho, né? Principalmente para enxergar de longe. Tudo isso são sinais, e sempre levar em consideração a palavra da criança, porque às vezes a criança fala, né, tá, e a mãe, não é nada, tá, não sei o quê, e tem que levar em consideração. Então, assim, principalmente se não seguir essa regrinha de levar todo ano oftalmologista, prestar bem atenção nesses sinais para não ser tarde demais, né? Sim, até lembrei de uma experiência que eu tive, porque antes, eu não sei como é hoje, né? Mas as escolas públicas faziam um mutirão, né, de exames nas escolas para ver se as crianças estavam enxergando, e a gente ia para aquela fila até com medo, como que é esse teste, né? É uma prova que eu tenho que passar. E isso ainda existe? Como funciona hoje, né? Tem alguma campanha sobre essa questão de já diagnosticar na infância esses problemas de visão? Esses testes que às vezes fazem em escola não é bem um exame do olho, né? A gente só faz o teste da visão, que é de ver as letrinhas na tabela, né? Ver que tá para lá, tá para cá, se consegue enxergar as tabelas. Quando a gente enxerga bem, é um bom indicativo que pode ser que não tenha nada no olho. Então, assim, faz esses rastreios na escola, né? Que, por exemplo, se já tiver ruim, já encaminha para o oftalmologista para fazer o óculos, para ver o que está acontecendo, se tem mais alguma coisa ou não. Mas só aquele teste não é suficiente para falar se tá tudo bem com o olho, entendeu? É uma coisa assim que você vai ver se está enxergando, se está enxergando razoavelmente bem. Mas não significa necessariamente que o olho está completamente saudável. Muito legal, tá vendo? Inclusive também essa questão do ambiente, né? Que crianças estão em ambientes que são diferentes, né? E tá ali na fila, todo mundo brincando, a emoção. E levar na clínica, no consultório, eu acho que tem todo também uma questão de contexto. A criança sabe que ela está indo para ser avaliada. Não sei se estou viajando, né? Nesse sentido. E também, assim, pelo ambiente, assim, corrida, coisa na escola, às vezes pode até não ser tão exato, a criança fica nervosa, fazer meio rápido, sei lá, né? Então depende muito, mas no consultório tem mais calma, a gente consegue perceber melhor a criança, né? Ver se ela tá ansiosa só não respondendo, fazer os testes, tudo certinho, para ver se tá tudo bem com ela. É melhor acolhida, né? E aí, por isso que a gente está voltando aqui na importância dos pais estarem levando no oftalmologista, principalmente agora com o avanço do uso de telas, né? Então, assim, a gente já está tendo um alerta, né? Inclusive, a Sociedade de Pediatria tem colocado muito isso, o tempo de tela das crianças. E com a pandemia, esse tempo dobrou. Isso tem impacto também na visão, não é? Tem. Hoje a Organização Mundial de Saúde recomenda até 2 anos de idade não ter nada de tela, né? Nenhum contato com tela. E depois dos 2 anos, até os 5 anos, 1 hora de tela no máximo, mas sempre focando coisas de aprendizado, né? Então, não deixar só ficar usando e bobeira e tal, mas focando mais em coisas interativas, né? Focando no aprendizado da criança. E depois dos 5 anos, tentar no máximo até 2 horas de tela. Por quê? Tem vários aspectos, né? Tem desde incentivar o sedentarismo, né? Uma criança fica o dia inteiro assistindo televisão, no computador, no celular, tá lá parado, quieto, né? Tem cansaço visual, né? Porque a tela acaba causando um desconforto visual, irritação, porque você pisca menos, aí lubrifica mal, aí fica, né, exposto o olhinho, então tem o cansaço visual. Tem a questão de postura também, que afeta o desenvolvimento da criança. Então, tem todos esses aspectos, né?
Mas especificamente do olho, o fato de usar telas, principalmente computador e celular, que você fica muito perto, é um dos motivos que está incentivando a crescer miopia nos olhos. Então, assim, uma regrinha que a gente fala, tanto para estimular o olho a olhar um pouquinho mais para longe e para não ter cansaço visual também, é a regrinha 20-20-20 que a gente fala, que a cada 20 minutos de tela, você dá 20 segundos olhando pelo menos a 20 pés. 20 pés a 6 metros, mais ou menos. Então, olhar um pouquinho para longe, para descansar o olho, para não ter cansaço visual e tentar brecar um pouquinho o desenvolvimento da miopia. E outra coisa importante é sempre procurar atividades ao ar livre, né? Principalmente para receber um pouco de luz ultravioleta, para tentar também frear um pouquinho esse desenvolvimento da miopia. Olha isso, então o uso de tela pode, né? Assim, quem já tem a predisposição desenvolver a miopia, né? O uso de telas, nesse da parte da miopia, principalmente por ficar focando para perto, né? Então você fica muito tempo de perto. Isso também equivale também ao uso de livros, as coisas. Então, pessoas que ficam muito em atividades indoor, assim, né? Tipo, dentro de. Tem mais estímulos, assim, para desenvolver a miopia do que crianças que ficam muito ao ar livre, brincando, olhando para longe, tomando sol. Então, isso ajuda mais. Mas como tela, a gente fica aqui, né? Principalmente celular hoje em dia, né? Então, a gente tem que tomar mais cuidado. Hoje nasce uma criança, o primeiro presente é um tablet. Brinco que já está quase no enxoval das mães, né? Já, a criança já nasce, começa a pegar o tablet. Que é um problema, né? Eu vejo restaurante, a gente viaja, eu vejo no semáforo, olho para o lado, todo mundo já comprou aquele negócio de adaptar no carro. Para ficar mexendo. Teve uma paciente que falou que a filhinha não falava ainda e já sabia mexer na tela, assim, procurar as coisas, clicar, então Bruna, teria muitas perguntas, assim, mas para esse vídeo ficar curto e a gente conseguir, principalmente, trazer esse alerta para essa primeira infância ali, né, nesse começo, que eu acho, focando nesses primeiros anos de vida, é que vão cuidar, né, vão levar as crianças no oftalmologista, ficar de olho nesses sinais de alerta e tomar cuidado com esse uso de tela, né? Então, queria que você finalizasse trazendo fechando, né, como você faz, sou suspeita que trabalha de forma brilhante, né, o que é importante nesses primeiros anos de vida. Então, a gente fecha com essa mensagem para os nossos seguidores. Então, sempre lembrar, né, até os 2 anos, levar no oftalmo a cada 6 meses, depois de 1 a 2 anos, a cada 1 a 2 anos para o resto da vida, para ver como que está o olhinho, o desenvolvimento da visão, se está enxergando bem, principalmente porque a nossa visão desenvolve até os 7 anos de idade, e depois pode ser que seja irreversível essa perda visual. E sempre precisa atentar aos sinais que a criança dá, tanto porque ela fala quanto porque ela não fala, né? Então, você vê que está com desconforto, com esforço, está tropeçando, está tendo dificuldade na escola. Tudo isso são sinais que precisa ser levado no oftalmologista para dar uma olhadinha. Ouvir as crianças, né? A gente precisa muito ouvir. Eles até, olha como é interessante, né? A gente está aqui falando de visão, de algo que a gente pode dizer que é orgânico, mas que essa relação com o outro é muito importante para que isso, né, seja cuidado. Então, é importante a gente mudar as nossas relações. Obrigada, Bruna. Obrigada a você. Seu trabalho está lindo, eu estou super acompanhando e está demais. Parabéns. Não, ter você é uma honra. Não, é mim. Então depois a gente continua, né? Mais para frente a gente vai ter mais perguntas e quem sabe poder trazer você aqui numa futura live e a gente vai falando mais um pouquinho desse assunto na infância, tá bom? Beijo! Beijinho.